Leitura edificante do livro O Mundo que eu encontrei, de Alaide de Assunção e Silva, trazido pelo espírito Luiz Sérgio. Relata as primeiras experiências de um jovem de 23 anos após ter deixado o corpo físico. Descreve as suas impressões de forma simples e espontânea no mundo em que hoje ele habita. E traz essas impressões através de mensagens mediúnicas trazidas a médium. Capítulo Orai e Vigiai. Aproveitei as férias para procurar novos assuntos. Nem sempre consigo trazer novidades, não só a vocês, como aos amigos que se interessam pelo que eu escrevo. Esforço-me, porém, por dar-lhes alguma noção nova, a fim de que não se aborreçam com as repetições. Muitas vezes, porém, é necessário repetir certos ensinamentos, porque são básicos. Por exemplo, orai e vigiai. Orai, como será? Temos ideia de que orar seja colocar-nos em comunicação com Deus. Muito bem, como se consegue isso? Há quem desfie rosários de orações e nem sequer segue a meio caminho da sua ligação mental com a divindade. Então, de que maneira? Vejamos, já foi admitido que orar é comunicar-se com Deus e ninguém que conheça os evangelhos pode ignorar como isso se faz. Jesus aconselhou-nos a orar com simplicidade, sem multiplicar palavras e, como exemplo de prece, ensinou-nos o Pai Nosso. Ainda recomendou que antes de orar prestássemos reverência a Deus e nos apaziguássemos com os inimigos. Recomendou também que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Ensinou-nos a perdoar para sermos perdoados, a confiar no Pai, que nunca nos desampara, e a tornarmos como exemplo as aves do céu e os lírios do campo. Muita coisa mais nos ensinou Jesus. Pois bem, o que é orar? Ou melhor, como orar? Oferecemos a Deus todos os dias o esforço que tivermos feito para viver de acordo com os conselhos de Jesus. Digamos à entidade suprema que amanhã procuraremos acertar mais. Agradeçamos o dia que tivemos com as experiências que nos foram oferecidas e assim, com o nosso coração aberto, consciente de que o Pai recebe o recado, podemos pedir que nos abençoe e nos auxilie. Eis como devemos orar. É uma maneira simples, como tudo o que realmente é superior. A espiritualidade, para ser atingida em nossas preces, precisa ser mentalizada de forma clara e natural. Enquanto perdurarem céus com altos e baixos lugares para elites espirituais ou correntes miraculosas, não se poderá perceber realmente o que é e como é a espiritualidade. Quando desencarnei, não notei de pronto que já era só espírito. Tal a realidade absoluta de tudo que me rodeava. Apenas não podia fazer-me entender pelos encarnados. Foi essa a primeira coisa que me fez pensar na hipótese de ser espírito. Depois, eu já escrevi as minhas observações. Vamos pensar agora no vigiai. Como fazemos com os nossos filhos quando estamos encarnados? Enquanto eles são pequeninos, vigiamos seus berços, depois seus primeiros passos, mais tarde seus amigos, os ambientes que frequentam. Por que fazemos isso? Todos sabem, porque há malvados e ignorantes que podem desviá-los do caminho reto, transmitir-lhes noções errôneas sobre a vida e criar-lhes, enfim, uma série de problemas que poderão surgir em prejuízo da boa conduta que desejamos vê-los seguir. Como já disse, o mundo espiritual não é diferente do mundo terreno, porque é formado por espíritos que já estiveram encarnados e que vieram de todas as partes. Tanto o bondoso como o malvado desencarnaram e na espiritualidade continuam pensando como encarnados. Só perderam o corpo. A mente continua viva e mantendo o entendimento que possuíam antes, inclusive as ambições materiais. É difícil para o espírito de pouca compreensão desligar-se das coisas terrenas, isto é, dos seus bens, porque as ideias, estas continuam as mesmas. Se a pessoa nessas condições não foram levadas a uma instância de repouso onde equilibre as ideias e seja conduzida ao aprendizado espiritual,
será o obsessor dos encarnados que com ela se afinarem e se não estiverem vigiando. É preciso que saibamos o que queremos e por que queremos, para que as ideias contrárias não se infiltrem em nossa mente, desviando-nos do nosso caminho. Se os encarnados não procuram pautar sua vida pelos conselhos sábios dos evangelhos e não se esforça para trabalhar em prol da sua evolução espiritual, dentro das atribuições que lhe competem no planeta, facilmente será presa desses irmãos que também não procuram ainda progredir. Até os encarnados bem-intencionados que buscam compreender a espiritualidade por meio da dedicação aos estudos e das práticas evangélicas, estão sujeitos a receber influências de irmãos menos felizes, que tentam satisfazer seus desejos através de um corpo e de uma vontade alheia, os quais procuram dominar. Eles só conseguem agir no plano dos encarnados por intermédio de um encarnado. Assim, pois, é necessário que não se dê guarida aos maus pensamentos, aqueles que nos fazem perder o equilíbrio e nos afastam do caminho que desejamos seguir. Da conduta que temos por hábito adotar no intuito de conseguir vitórias espirituais. Não podemos saber quando estamos sendo mal intuídos? Sim, podemos, se nossa vontade de acertar for real e sincera. Quando vacilamos, é hora de orar e conversar francamente com Deus, pedindo auxílio para não errar. Se formos sinceros, o auxílio virá. Resumindo, sejamos francos quando proferimos a Deus as nossas preces, que devem ser espontâneas e não recitadas, e que tenhamos a certeza do seu auxílio. Procuremos vigiar nossos pensamentos e atos a fim de não incorrermos em erros. Quem conhece os evangelhos não pode negar possuir um padrão que lhe sirva de guia, um meio de tantas ideias e conceitos existentes dentro das sociedades humanas. E não se engane, aqui também temos de escolher o nosso caminho. Ninguém trabalha por ser obrigado, mas por desejo de servir para poder conversar com Deus e dizer: Pai, eu estou servindo ao meu irmão, porque aprendi com Jesus que a caridade é bálsamo que alivia as dores de quem a pratica. Pai, dei-me a força para esquecer meu sofrimento, minorando as dores alheias. Ajude-me, meu Criador, a ter compreensão para entender meu semelhante. Aumente o amor do meu coração. Aceita, Pai, a pequena oferta que te faço hoje do meu ínfimo trabalho na seara de Jesus. Que Deus ajude a todos vocês e se manterem equilibrados no propósitos de que lhe tem norteado a existência terrena. Mensagem recebida no dia 7 de março de 1973.